Ok, vamos começar essa conversa, uma proposta diferente que a gente está trazendo para conversar com vocês. Tendo aqui do meu lado o deputado estadual Jorge Passos, vereador por Aracaju, Ricardo Marques. Essa nossa conversa é para falar sobre uma das faces, um dos lados da atuação do parlamentar. Todo mundo está acostumado com parlamentar, vereador, deputado, senador, fazendo o papel de legislador, fazendo leis. Mas um segundo papel, tão importante quanto, às vezes mais, é o de fiscalizador, é o de fiscal. E é sobre isso que a gente vai falar, esfera municipal, esfera estadual, esfera federal, para que você entenda o que a gente já vem fazendo, o que é importante fazer e como você pode colaborar. Mas eu quero começar passando a palavra aqui para Jorge Passos, para a sua apresentação. Senador, uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando, vereador Ricardo Marques. Importantíssimo esse tema, afinal de contas as pessoas confundem muito o que é que o deputado estadual fiscaliza, o que é que o senador fiscaliza, o que o próprio vereador fiscaliza. A nossa missão nessa live é tentar mostrar o que nós estamos fazendo para que as pessoas entendam com exemplos práticos como cada um aqui está cumprindo o seu papel de forma coesa, muitas das vezes compartilhando até documentos, né, entre as esferas estadual, estadual, também a nível federal, e que com isso a gente possa demonstrar que é possível fazer um trabalho com seriedade, com eficiência e dando resultados para a sociedade. Obrigado, senador. Obrigado, deputado Jorge, pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês. É um privilégio, na verdade. E eu digo mais, essa questão de ser fiscalizador, do parlamentar ser fiscalizador, é o mínimo que ele pode fazer para ajudar a sociedade, é o mínimo. E eu percebi o seguinte, o sistema estabelecido, as pessoas que já faziam política há muitos anos, talvez há muitas décadas, não gostam da fiscalização. E a fiscalização, na minha concepção, nada mais é do que ajudar para que a coisa se encaminhe da forma correta. Não está ali para punir ninguém, mas para dizer, olha, o caminho que está sendo seguido não é o melhor caminho. Por isso que nós, como representantes do povo, estamos aqui para orientar. É dessa forma que eu vejo, mas eu percebo que quanto mais termos deputados, senadores, vereadores, fiscalizadores, mas o lado estabelecido que já também não gosta, mas isso a gente está mudando. É uma mudança que vai acontecendo de acordo com o seu entendimento. Quem acompanha a gente tem que fazer esse exercício. A mudança começa na sua própria postura, na cidadania ativa. Entender que você tem capacidade de fiscalização. E aí, para trazer isso para um exemplo concreto, para as pessoas entenderem, vamos falar do que hoje é central na vida das pessoas, que é a pandemia. Essa tragédia, milhares de sergipanos, centenas de milhares de brasileiros mortos, milhões de infectados. E infectado, eu estive internado com a doença, ainda hoje faço tratamento, mais de 100 dias depois. É uma gravidade nunca vista na história do Brasil. E o parlamento entra para fazer a fiscalização nas 3 esferas, e a gente tem feito isso. Você está percebendo aqui que nós temos um vereador, um senador e um deputado estadual. Não tem deputado federal, porque em Sergipe nenhum deputado federal cumpre esse papel. E como eu sempre faço, todo mundo já está se acostumando, eu não passo pano, eu não sou de usar meias palavras, eu sou muito objetivo. Em Sergipe, nenhum deputado federal adota a postura de fiscalização dos governos. E não faz isso porque é muito mais confortável aderir aos governos ou criticar de forma vazia, ser contra tudo. O trabalho responsável de fiscalização exige muito esforço, equipe dedicada, compartilhamento de documentos e muita seriedade. E está faltando isso. Na CPI da pandemia, que foi criada lá no Senado, a gente tem limitadores no trabalho. E o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo, proibindo a convocação de governadores. Como você sabe, está acompanhando, nós temos problemas na esfera federal, muito graves, mas temos problemas gravíssimos nas esferas estadual e municipal. Aqui em Aracaju nós temos o episódio do hospital de campanha. Na esfera do Estado nós temos 3 ou 4 operações e investigações em curso do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. E isso tudo exige a atuação dos vereadores, dos deputados estaduais e da bancada federal. O Cidadania faz o seu dever de casa. E a gente vem fazendo isso de uma forma muito efetiva. Quando nós conseguimos votar e aprovar lá em Brasília os requerimentos para quebra de sigilos, para recebimento da documentação de todos os casos, investigações, operações em andamento referentes a Sergipe e ao Consórcio Nordeste, a gente abriu o espaço e viabilizou para os parlamentares continuarem o trabalho, cobrando nas suas esferas de atribuição. E aí o Geórgio pode falar, porque vem participando da força-tarefa nordestina da questão do Consórcio Nordeste, como isso tem impactado, como a gente está avançando e como a gente ainda pode avançar
para elucidar um caso de corrupção, claro, que envolveu a compra de respiradores e, especialmente, o retardo do atendimento do cidadão. Porque combater a corrupção é muito importante, é essencial. Mas você tem que entender primeiro qual é a consequência. A consequência mais grave da corrupção na pandemia não é o desvio do dinheiro, é o retardo no atendimento do cidadão. As pessoas morrem por falta de atendimento porque alguém se preocupou em roubar ao invés de se preocupar em trabalhar. E aí eu tenho o George aqui, já quase 8 anos de trabalho na Assembleia Legislativa, sempre de fiscalização, sempre de combate sério e que pode falar muito sobre o tema. George. Isso, senador. Acho que a marca do nosso mandato é essa também, de fiscalizar, desde o primeiro mandato que a gente vem olhando com muito carinho, com muito cuidado, como o recurso público é utilizado, inclusive com ações na Justiça. Mas no caso da pandemia em específico, o consórcio do Nordeste, para mim, é o maior escândalo que existiu aqui no estado de Sergipe. E aí a gente acompanhando e debatendo, inclusive, com outros colegas de outros estados, a gente percebe como aquilo ali foi muito bem arrumado. Lógico, o consórcio do Nordeste até então, sob a presidência do governador da Bahia, todo o processo de aquisição dos respiradores foi feito pela Bahia, mas os outros estados também, na minha avaliação, têm uma parcela de culpa, porque aqui ninguém entrega para uma empresa que nunca viu mais de 47 milhões sem pedir nenhuma garantia. E até hoje, essa empresa não entregou nenhum respirador, e essa compra foi realizada ano passado, e também não devolveu nenhum centavo. Aqui em Sergipe, o nosso governo encaminhou para o consórcio do Nordeste, né, somado aí as duas compras que fizemos, mais de 9 milhões de reais. Uma segunda compra devolveu em parte, mas essa primeira compra que eu vinha falando, são mais de quase 5 milhões de prejuízos que Sergipe perdeu e que aqui, quando a gente começou a investigar, inclusive, fizeram, né, na minha avaliação, uma ginástica, Ricardo, contábil, porque o recurso inicialmente era federal, e se o recurso fosse federal, dinheiro federal, o senador Alessandro poderia avançar nas suas investigações junto à CPI, mas lá ano passado, os próprios governantes, vendo que poderia ter problemas, fizeram um novo pagamento ao consórcio, agora de recursos próprios. Isso, inclusive, né, está comprovado. Com isso, tira, senador, a possibilidade da CPI avançar mais no consórcio Nordeste e aí deixa no colo das Assembleias Legislativas essa situação de fiscalização. Aqui nós tentamos também formalizar uma CPI, só conseguimos 7 assinaturas de 8 necessárias, por isso a importância da sociedade acompanhar como os seus parlamentares se comportam também dentro das casas locais. Por que será que os meus colegas deputados não quiseram essa última assinatura nesse requerimento? O que é que se tem tanto a esconder do consórcio do Nordeste? Mas nós não vamos parar, nós estamos buscando, né, com as informações, inclusive, que recebemos pelo compartilhamento, né, da CPI do Senado, vários documentos, vários contratos, várias informações, para que esse dinheiro, mais de 5 milhões que o Estado de Sergipe perdeu, não fique sem uma pessoa ser punida e sem os nossos cofres públicos serem ressarcidos. E aí é um exemplo de uma atuação do parlamentar que a gente espera, senador, que realmente o número de pessoas que trabalham, né, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, no próprio Congresso Nacional, falo dos membros, que eles venham a ampliar o número de pessoas que queiram fazer essa fiscalização. Aqui a gente só conseguiu, né, a bancada da cidadania, a deputada Kitty Lima, doutor Samuel Carvalho e mais 4 colegas. Infelizmente, Ricardo, faltou uma assinatura, nesse caso específico, para o consórcio do Nordeste. Ainda teve aquele que assinou, mas não quis dizer que assinou, que isso para mim também é um fato grave. Agora, sobre o que você falou aí, eu chamo a atenção de 2 pontos que, na minha concepção, senador, são graves. O primeiro, a manobra. Essa manobra a gente não pode achar que é algo normal ou comum. É algo grave. Se eu fiz porque imaginava que possivelmente lá na frente alguma coisa ia acontecer. E a outra que eu acho gravíssima, que eu estava apresentador na época da compra desses respiradores, e foi um momento onde muitas pessoas estavam precisando de respiradores, de leitos de UTI, e não tinha em Sergipe. Quantas pessoas morreram necessitando e não chegou isso? Todo mundo cobrando, cadê os respiradores, cadê os respiradores? Então, para mim, é muito grave, ou seja, gravíssimo, porque eu não sei quantas pessoas morreram sentindo a falta desse respirador, que até hoje não chegou e nem o dinheiro foi devolvido. E o Estado apostou todas as fichas no consórcio Nordeste. Não tivemos compra com outras empresas, de outros modos, o próprio Estado fazendo a sua licitação, não.
o governador Belivaldo preferiu lavar as mãos e entregar o dinheiro de bandeja ao consórcio Nordeste. Nosso dinheiro. E, Ricardo, você tem também as situações em Aracaju, né? Hospital de campanha, Nestor Piva, você está acompanhando isso de perto, como é que estão as coisas? Estou acompanhando de perto desde o início, o hospital de campanha no ano passado, Nestor Piva mais recentemente, e agora sim, com a luz, que são os documentos que foram enviados para a CPI da Covid lá em Brasília, que eles são obrigados, porque aqui a gente procura também, mas aqui a gente tem muita resistência para aprovação de um requerimento, para ter resposta de alguma solicitação, de algum ofício, e lá, pelo jeito, chegou muito mais rápido, e isso tem nos ajudado bastante. Com relação ao hospital de campanha, é assim, todo mundo acompanhou o que aconteceu no hospital de campanha, que tem a ver também com esses respiradores, porque foi numa época de grande necessidade de leitos de UTI, e a gente teve um hospital de campanha que não teve leito de UTI. Se tivesse, quantas vidas teriam sido salvas? E não só isso, tivemos as 2 operações da Polícia Federal, Operação Serôdio, a gente não pode, que foi a questão da estrutura do hospital de campanha, e a Operação Raio-X, que aí já foi a contratação de fornecedores para o hospital de campanha. Essas 2 operações a gente não pode esquecer, gente. A Raio-X foi um absurdo. Foi contratada uma empresa, senador, que não tinha nenhum tipo de condição de colocar um aparelho de raio-x, nem contratava médicos e profissionais para fazer o tal serviço. A Polícia Federal acompanhou, algumas pessoas foram indiciadas, o próprio delegado da Polícia Federal falou isso. Até hoje, tem servidor da Prefeitura de Aracaju que não voltou a trabalhar por ordem judicial, e agora a gente espera que o Ministério Público Federal dê encaminhamento. A gente está acompanhando tudo isso e cobrando. Infelizmente, também, na Câmara de Vereadores, a gente não teve apoio para abrir uma CPI, para saber de perto, com os nossos vereadores, o que foi feito com tanto dinheiro que foi enviado para Sergipe. Não para Sergipe, não, né? Para o Brasil todo, para ajudar no enfrentamento da Covid. Nesse drama todo do Brasil, você acompanhando, é muito importante entender os detalhes. Fica cada vez mais claro, esfera federal, estadual, distrital lá em Brasília e as municipais, o mesmo jeito de atuar. A oportunidade para os bandidos que a pandemia criou. Você tem uma série de empresas que foram criadas ou que existiram apenas para produzir vendas de serviços ou de produtos para o governo. Aproveitando que a gente liberou pelo Congresso Nacional um volume imenso de recursos, nenhum estado, nenhum município sofreu com falta de recursos, e é preciso reconhecer as coisas com clareza. Essa foi uma ação do Congresso Nacional com o governo federal, o governo Bolsonaro. Você não pode fazer a crítica gratuita, foi aquilo que eu falei no começo. O parlamentar que se divide entre aderir ao governo sem pensar o que o governo faz e aquele que critica qualquer coisa. Ele não pode fazer assim. Ele tem que ter responsabilidade, ele precisa ter seriedade nas coisas. A gente está falando de vidas, a gente está falando de dinheiro público. E em todas as esferas você vê uma reprodução. Isso só funciona porque você não tem fiscalização adequada. A gente está apresentando nas próximas semanas um projeto de lei, provavelmente vai ser uma PEC, uma emenda à Constituição, para viabilizar esse tipo de investigação pelo Senado. Porque nos estados, a força dos governadores impede que a investigação aconteça. A gente não tem praticamente em nenhum estado da federação CPIs instaladas. E a gente tem escândalo em quase todos os estados. O que aconteceu aqui em Sergipe é muito claro. Você tem as operações, você tem o problema, você tem o caso do Consórcio Nordeste, onde por uma escolha pessoal do governador Belivaldo Chagas, se passou o dinheiro dos sergipanos para o consórcio administrar, sem resultado positivo, sem chegar um equipamento, não chegou uma gase aqui, por conta do Consórcio Nordeste, mas o nosso dinheiro foi e não voltou. A fiscalização deveria ser feita pelos parlamentares estaduais, mas eles não fazem porque falta coragem e falta independência. Essas duas coisas você consegue resolver pelo voto a cada eleição, escolhendo melhor seus candidatos. Mas a gente não pode contar só com isso. Então a gente precisa ter uma garantia de que em Brasília a gente possa fazer esse tipo de apuração. A gente não pode permitir que nada do que acontece com a nossa vida, com a nossa saúde ou com o nosso dinheiro público fique fora de apuração, fora de fiscalização. É o retrato de Sergipe. Sergipe vem passando nos últimos anos, quase uma década, por denúncias, operações, insinuações de crimes, mas as investigações não avançam, porque falta luz, falta transparência para que as pessoas fiscalizem. E aí aquilo que também, retomando nossa primeira frase, cidadania ativa, o papel do cidadão fiscalizando.
E uma coisa bonita, Jorge e Ricardo, que a gente está vendo pelo Brasil todo, com a CPI, é a participação popular. As pessoas estão se organizando nas redes sociais, fiscalizando E documentos. pessoas sem paixões, né? Pessoas que querem o certo. Técnicos, sempre. Que ceifou a vida de 5 pessoas de forma assim bem clara, e a gente simplesmente parece que ninguém fala mais sobre isso. A gente está acompanhando, tem cobrado na imprensa sergipana, com toda a dificuldade. Lá no Senado, a CPI pediu algumas informações do Corpo de Bombeiros que a gente tem levado. O hospital não tinha o projeto de pânico incêndio regularizado. E não só isso, as pessoas que morreram, senador. O IML não foi chamado. Eu passei 20 anos apresentando o telejornal, o senador delegado, e todas as vezes ele sempre dizia: se existe algum tipo de trauma, tem que ir para o IML. E não foi trauma ali, senador? As pessoas morreram no incêndio, Ricardo. Isso passa por essa sensação que a gente tem de que no Estado nada acontece. Se envolve os poderosos, se envolve o poder público, o prefeito da capital, o governador do Estado, simplesmente as coisas não avançam. A CPI está cumprindo esse papel de trazer isso à tona, de mostrar os documentos. Então, hoje a gente tem a prova de que efetivamente não foi acionado o IML. Nós tivemos pessoas que morreram num incêndio, você não sabe a causa do incêndio, o prédio estava irregular, eles não tinham o alvará de funcionamento dos bombeiros adequadamente preenchido, você tinha problemas sérios ali e simplesmente parece que ninguém quer investigar. O inquérito só foi instaurado depois da nossa solicitação. Tem um inquérito tramitando na 3ª Delegacia Metropolitana. Eu confio muito nas seriedades profissionais, mas tem essa coisa da interferência política. A força do poder político que vai atrapalhando o Brasil, atrapalhando o Estado, atrapalhando o município, e que só muda pela compreensão das pessoas. As pessoas precisam entender que tem que fiscalizar, tem que denunciar, tem que cobrar. Senador, governador, deputado, presidente da República, vereador, todos são empregados do povo. Aí não é dono de nada, não é dono do voto, não é dono do dinheiro público, é empregado. Cobre desse seu funcionário, cobre. E quando ele não funcionar bem, quando ele não trabalhar bem, substitua. Mas não deixe mais que as coisas fiquem assim. Porque, literalmente, as pessoas morreram num incêndio e o Estado não fez. São essas pessoas cobrando, fazendo com que as coisas andem. Jorge. Isso, senador. E outro caso também muito grave é o que aconteceu no Hospital Amparo de Maria, em Instância, onde foi feita uma fiscalização, né, por entidades como o pessoal do Sindicato dos Médicos, o próprio Ministério Público, onde constataram que leitos de UTI que estavam à disposição do Estado não tinham condição de atender ninguém. Estava sendo pago e que estavam sendo pagos. Tem até uma decisão muito forte, uma liminar da própria Justiça Federal, questionando esses pagamentos. Ou seja, um interventor que foi indicado pelo próprio governo do Estado, que estava lá tomando conta do hospital, que já foi inclusive substituído depois das apurações em andamento, e que a gente não pode deixar passar batido. O Hospital Amparo de Maria, para você ter uma noção, contava com 41 leitos de UTI. Nem o Hospital de Urgência de Sergipe disponibilizou tantos leitos para o combate ao Covid. Mas quando as entidades foram fiscalizar, juntamente com o Ministério Público, viram que aqueles leitos não existiam naquela quantidade. E como o contrato do Estado pagava tanto por leito ocupado como por leito disponível, o Estado pagou muito dinheiro e, com certeza, nós estaremos também, senador, investigando, fiscalizando, porque a gente sabe, né, que não vão estar só no Amparo de Maria, no Consórcio Nordeste. O volume de recursos foi imenso. Sergipe, o governo do Estado de Sergipe, para deixar bem claro, porque o governador falou recentemente, mas não disse o montante, quase R$1 bilhão chegou aqui no Estado de Sergipe, de recursos que vieram para combate ao Covid exclusivo, sim, mas tivemos recursos também com auxílios financeiros que podiam ser utilizados em qualquer coisa, os nossos empréstimos que deixaram de ser pagos, e aí você soma esse volume todo, dá R$1 bilhão. É muito dinheiro e que necessita de uma fiscalização realmente rígida, e é isso que o Cidadania e esse agrupamento faz, tanto que no hospital de campanha, Ricardo, se a gente se recordar aqui, a primeira representação que foi feita, ano passado ainda, quando da construção, foi aqui assinada por pessoas do Cidadania e outros parlamentares. E é importante salientar o Agarran em Instância. A gente está falando da história de campanha em Aracaju, falou dos respiradores, que é o do governo do Estado de Sergipe. Mas, por causa dos requerimentos feitos pelo Senado, a gente sabe hoje que a Polícia Federal fez operações ou está fazendo investigações nas cidades de Instância, lá relacionado ao Agarran e outras coisas relacionadas ao dinheiro do Covid, em Lagarto, Carmópolis, Propriá e Itabaiana. Ou seja,
A gente só está sabendo dessas coisas por causa dos requerimentos que foram feitos pelo senador Alessandro Vieira, porque senão muitas vezes a gente não saberia disso. E isso a gente encaminha tanto para os nossos vereadores e deputados dessas cidades, para que a gente possa acompanhar e cobrar, para não ser esquecido, porque senão fica a investigação da Polícia Federal e a gente não fica sabendo o resultado. Isso, os processos se arrastam, né? A gente tem uma justiça ainda muito lenta e isso atrapalha o resultado final. Mas se você dá transparência, todo mundo trabalha mais. Fiscalizado, todo mundo trabalha melhor. Isso é na nossa vida particular, é na vida pública. Tem que ter fiscalização, passa por um processo de cidadania ativa, compreensão do que você tem que fazer, suas possibilidades, tudo que a gente pode fazer exigindo a justiça, o parlamento, atuando de uma forma efetivamente propositiva. Eu acho que a gente tem feito um trabalho pela cidadania que é muito positivo, que vai se somando, esse sentido de equipe e de resgate daquilo que o cidadão pode desempenhar, e passa por todos nós, unidos, fazendo esse esforço. Vamos fazer aqui uma rodada de despedida para a turma toda, começando aqui pelo Geórgio, que é o nosso decano no partido, deputado mais tempo. Vamos lá, Jorge. Isso, doutor. Você que está nos acompanhando, também pense no seu papel para a sociedade. Como o senador disse, nós estamos ali fazendo a nossa parte, dando o nosso melhor, mas para a gente mudar realmente, a gente precisa que determinadas peças fiquem no esquecimento. Nós precisamos que vocês acompanhem de perto os mandatos. Imagine cada cidadão acompanhando o seu parlamentar, que está ali na Assembleia Legislativa, os 24 deputados, o que é que eles estão fazendo? A nossa parte de fiscalizar, de saber se o dinheiro que você coloca nos seus impostos está sendo bem empregado, esse time aqui está fazendo com propriedade, time de cidadania, e a gente fica feliz de ter o senador lá em Brasília também, que muitas vezes é incompreendido aqui no nosso estado. Muitas vezes, né, com muitas fake news, dizendo que o senador se alia a B, o senador tem um trabalho técnico, responsável e que faz com que as coisas aconteçam. E a gente sabe que o jogo político muitas vezes é duro, né, senador? Muitas das vezes para desgastar uma imagem, mas Ricardo, você está vendo que com seriedade e com a verdade não temos o que temer, temos que caminhar nessa linha. E mais do que apenas o trabalho de fiscalização, de estar acompanhando como o dinheiro público está sendo aplicado para o bem da sociedade, eu tenho lutado, junto com esse grupo que eu escolhi, o trabalho de conscientização política. As pessoas precisam aprender a votar, a pensar não no momento, pensar no futuro, pensar que daqui a alguns dias seus filhos, seus netos é que precisarão, sabe, de tudo aquilo que a gente está fazendo hoje. Tudo que a gente está fazendo hoje. Então, esse trabalho de conscientização é muito importante, porque senão a nossa esperança se esvai. Então, temos buscado, olha, tem gente que está aí no poder há 30, 40 anos. O que mais essas pessoas irão fazer que já não fizeram? Está ali só para segurar, estar no poder mesmo. Eu acho que a gente precisa de renovação, a gente precisa alternar poder, o que é a forma que eu penso, e a gente precisa trazer gente nova para a política. Eu estou na política, não sei durante quanto tempo, mas eu tenho feito um movimento para que novas pessoas entrem, pessoas do bem, para que a gente possa realmente trazer uma política diferenciada nos nossos dias. A felicidade de estar aqui com essa turma, turma boa, gente nova, nova nas práticas, nova na forma de fazer a política, e pedindo a cada um de vocês que tenha justamente essa compreensão. Essa mudança depende de cada um de nós. Não adianta nada ficar reclamando no grupo do WhatsApp da família, na mesa do bar, no banco da igreja, se você, na hora de votar, não faz o seu dever cívico, de escolher bem o candidato e depois fiscalizar. Porque todo ser humano está sujeito a erro. Eu não sou perfeito, nenhum deles é perfeito, ninguém é. E não existe salvador da pátria. O que existe, na verdade, é um trabalho de conscientização e evolução da sociedade, que passa por convencer e valorizar as pessoas que têm coragem de se colocar à disposição, de se expor. O que a gente faz é uma exposição de 24 horas por dia da nossa vida, em prol de um objetivo que é de todos. Um Brasil mais justo, um Sergipe, Aracaju, cada lugar com oportunidade para as pessoas que trabalham e fazem as coisas certas. Vai depender da gente, a gente vai fazer isso, e a cada momento é uma construção conjunta de todos nós. Quem quiser acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, Ricardo Marques RM. Fácil, Ricardo Marques RM, segue lá. Geórgio, tem aí sua rede? DEP, Geórgio Passos também, né? E acompanhando aqui o senador e Ricardo, com certeza também vai nos encontrar lá nas nossas redes. Acompanhe e cobre, é um dever de todos.